Oi, gente, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia de devocional. Hoje nós estamos estudando a 13ª mulher, estamos quase na metade do nosso devocional. E hoje nós vamos estudar duas mulheres inspiradoras, a Lloyd e a Eunice. Por que nós vamos estudar as duas juntas? Porque uma é mãe e a outra é filha. Então, nós vamos estudar a história delas duas, porque elas tiveram um impacto muito grande na vida de um jovem que é bastante conhecido nosso também, que é chamado de Timóteo. Então, se você já ouviu falar de Timóteo, já leu a carta de Paulo a Timóteo, você vai perceber que ele foi um discípulo bem próximo de Paulo, foi um sucessor, na verdade, né? Ele teve um crescimento ministerial, teve ali o seu papel de grande importância na propagação do evangelho. E essas duas mulheres que nós vamos estudar hoje, elas teve um impacto muito grande na fé desse menino. Então, já fica aí preparado, pega todo o material que você precisa para fazer anotações, pega sua Bíblia, porque a gente já vai começar. Como eu gosto, a gente sempre entende ali o contexto, tá? O texto de referência de hoje tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui é uma carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está preso nesse momento, e ele manda uma carta para encorajar. Ele começa a carta falando que está com saudade de Timóteo, e aí ele faz referência a essa característica da fé de Timóteo, uma fé verdadeira, de uma fé não fingida, e que uma fé que ele viu antes na avó de Timóteo e na mãe de Timóteo, que agora ele estava vendo transparecer, né, ou estava vendo essa fé ser evidenciada na vida de Timóteo. Paulo, nesse período, ele estava preso, e ele envia uma carta de encorajamento para Timóteo. A gente consegue notar isso nos versículos posteriores a esse, né, em que ele fala para Timóteo ter coragem, para ele não apagar o dom, não esconder o dom que Deus deu para ele, que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas sim de ousadia. Então ele está encorajando Timóteo. E Timóteo, ele se torna um grande líder. Mas é perceptível que ele era um jovem que precisou, né, desse empurrãozinho, precisou da ajuda de Paulo. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é o fato de que esse jovem, ele teve uma grande referência de fé em sua casa. Ele teve a sua mãe e a sua avó como referências de fé. E a fé que é citada aqui é uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Mais pra frente, se a gente ler o livro de Timóteo, a gente vai perceber também que as pessoas que viviam ao redor de Timóteo faziam referência dele para Paulo, que ele era um bom exemplo, que ele dava testemunho. Então ele teve esse exemplo de casa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Duas coisas que me chamam a atenção: o testemunho e os frutos de uma fé verdadeira. E esse testemunho gerou frutos também, não só na vida delas, mas também na vida de Timóteo. Elas inspiraram, na verdade, esse jovem a ser, né, o que ele demonstrou também ali para Paulo e para as pessoas à sua volta. Se a gente ler a carta, nós vamos perceber que Timóteo, por vezes, ele é admirado por Paulo, ele, inclusive, é levado junto com Paulo para fazer algumas missões. Então, era alguém que passava realmente responsabilidade, importância e seriedade com o Evangelho de Deus. É de conhecimento nosso que, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós queremos transmitir essa verdade, esse evangelho, e nós devemos ter esse testemunho daquilo que nós cremos, daquilo que nós evidenciamos em Jesus. E uma coisa interessante aqui é que o testemunho dessas duas mulheres, primeiro, gerou frutos em sua própria casa. Se nós estudarmos em outros trechos bíblicos, nós vamos perceber que o pai de Timóteo, ele não era judeu, ele era um grego, enquanto sua mãe era judia. E ela foi alcançada pelo evangelho que foi pregado por Paulo ali, né? Porque Paulo que dá referência a elas, uma fé genuína. E nós podemos observar que esse testemunho dessas mulheres, embora não tivesse um pai cristão ali, um pai que seguisse a Jesus, foi um exemplo tão forte que provocou frutos no filho, né? No neto ali. Então, primeiro esse testemunho alcançou os de casa, para depois esse fruto ele também alcançar as outras esferas da vida dessas mulheres. É importante nós aprendermos com essas mulheres o poder que tem o exemplo.
Algumas pessoas até citam, né, que o exemplo, ele arrasta. Tem uma frase também muito interessante do São Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue. Se preciso for, use palavras. Traz essa referência também do poder que tem um testemunho, do poder que tem um bom exemplo. Dizem por aí que uma atitude vale mais do que 1000 palavras, mas eu acredito que uma atitude junto com palavras, ela tem um potencial muito maior. Esse potencial ele é intensificado. Então, nós podemos aqui entender a importância que tem nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Primeiro, com os de casa. Depois, óbvio que esse fruto ele vai além. Ele não fica só ali ao nosso redor. Nós temos o alcance de um bom exemplo na esfera social, nas nossas amizades, no nosso trabalho, enfim, em várias áreas da nossa vida. Mas, primeiro, esse fruto deve acontecer, deve ser gerado dentro da nossa casa, um bom exemplo. Eu percebo que há muita dificuldade quando um membro da família, seja o pai, a mãe, um filho, enfim, quando eles não servem a Deus, existe naturalmente uma dificuldade em pregar o evangelho e tudo mais. Mas a proposta é justamente essa, você pregar com os seus comportamentos, com as suas atitudes. É muito melhor do que você tentar usar a palavra para tentar convencer, para tentar debater, para tentar fazer a pessoa entender o que você está falando ali, né? E tentar trazer para a sua realidade, para a sua fé. É muito melhor você demonstrar com o seu exemplo, com o seu comportamento, porque aquela pessoa, embora ela não demonstre na sua frente que ela está observando, que ela está levando em consideração, mas aquilo está entrando no coração dela. E você pode ter certeza que a consciência, ela está sendo formada. E ela vai lembrar daquilo que você faz, não daquilo que você fala. Então é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente faz, do nosso exemplo, né, dos nossos comportamentos, das nossas reações. E aqui também eu gostaria de destacar o perigo que uma fé falsa, de que uma fé fingida, a fé falsa, né, vamos chamar assim, ela provoca distorção da verdade. Ela gera confusão, ela gera conflito, ela deixa as pessoas ao redor sem entender de fato o que é a verdade. O que é isso que a pessoa diz seguir? Quem é esse Jesus, né? Que verdade é essa? Que palavra de Deus é essa? Porque se ela não consegue testificar, ela não consegue evidenciar aquilo que ela crê, e aqui eu não estou falando sobre ser uma pessoa santarrona, uma pessoa que não erra, uma pessoa cheia de orgulho, sabe? Que ela é melhor que os outros. Não. O que a pessoa precisa ver em nós? Ela precisa ver alguém dependente de Jesus. Alguém que precisa de um Salvador e que encontrou esse Salvador e está caminhando com ele, está crescendo e que está aprendendo. E o fruto de caminhar com Jesus, uma hora ele vai aparecer. Então é isso que as pessoas precisam ver. Quando isso não acontece, quando é uma fé apenas nominal, eu apenas digo que eu sou, eu apenas, sabe? Isso gera confusão, porque as pessoas não veem mudança, as pessoas não veem a verdade daquilo que está sendo dito. Então isso, assim, é um perigo muito grande. Isso gera muita confusão, principalmente no seio familiar. Essa confusão ela é muito maior, porque fora de casa, a gente consegue mostrar o nosso melhor, né? Geralmente a gente consegue se conter, então a gente seleciona bem as palavras, seleciona as ações, na maioria das vezes, né? Já dentro de casa, é a realidade, é a nossa essência, é o que a gente são os nossos impulsos, as nossas reações. Então, a gente precisa sim ter cuidado, né? Cuidado com o nosso comportamento, aquilo que a gente tá passando, né, para os outros. Mas não porque eu estou querendo mostrar algo, mas porque eu preciso me colocar aos pés de Jesus e falar: me ajuda, Deus, eu preciso mudar, eu preciso realmente ser transformada a ponto de que as pessoas vejam essa mudança. Entendeu? É mais ou menos assim. Essa passagem também que nós estamos estudando, ela nos chama muita atenção para o legado. Olha que especial o legado que essas duas mulheres deixou ali na vida desse jovem. A avó
com certeza tem um impacto na vida da sua filha, e a filha teve impacto na vida do neto. Então, existe uma importância daquilo que eu estou passando para a minha geração, o testemunho, a minha fé, né? E é tão importante a gente parar um pouquinho para refletir, principalmente quem tem filho, já vai pensando mais ou menos naquilo que está sendo transmitido, né? Os ensinamentos. Eu consigo observar bem, assim, com as minhas duas criancinhas, né? Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 2 anos. E eu já consigo perceber que o exemplo, aquilo que a gente faz, ele tem um potencial, assim, muito maior do que aquilo que a gente fala. E uma coisa também que eu lembro de quando eu era pequena, das minhas orações a Jesus, era que uma coisa que eu agradecia muito, era coisa minha mesmo. Quando eu ia orar, eu falava assim, Deus, que eu ia orar pelo meu pai e pela minha mãe. Obrigada pela minha família, obrigada pelos meus pais, obrigada porque eles me apresentaram ao Senhor desde muito nova. Meus pais, eles se converteram quando eu tinha 5 anos de idade, e desde então eles foram transmitindo as verdades de Jesus para mim. Então, o meu lar é um lar como todo lar, como o seu, sabe? Cheio de dificuldades, cheios de problemas. Existem as questões relacionais, gente, normal. Mas lá na minha casa, na casa dos meus pais, eu sempre tive uma referência de pessoas que dependiam de Jesus. Essa foi a principal diferença na minha vida. Meu pai e minha mãe, eles, assim, são maravilhosos. Para mim, eles são perfeitos na questão de maternidade e paternidade. Eu sempre costumo falar que meu pai, ele nasceu para ser pai. Mas, claro que eles erraram. E todas as vezes que eles erraram, era muito comum na nossa casa ter a prática de pedir perdão, de falar, eu errei, sabe? De ter muito diálogo. Então, o que eles passaram para mim? Eles passaram que eram pessoas que dependiam de Jesus na nossa criação, né? Eles passaram que eles amavam Jesus porque eles queriam transmitir aquele amor. Eles sempre gostaram muito de ler a Bíblia, então eu aprendi com eles a gostar de ler no geral, né? Ler livros e principalmente ler a Bíblia. Então é muito importante aquilo que a gente transmite dentro de casa, tem um peso muito maior. E aí eu lembro de uma coisa que muitas vezes meus pais falavam algumas coisas comigo e eu sei que pra eles parecia que eu não tava ouvindo, sabe? Que eu não tava levando em consideração. E na adolescência é normal que o adolescente ele não reaja, porque ele tem aquela dificuldade de submissão. Então ele não reage bem àquilo que está sendo dito. Mas à medida que a gente vai crescendo, o que eu fui notando? Que quando eu tava fora da presença dos meus pais, quando eu morei fora, ou quando eu tava no ensino médio, ou quando eu tinha que tomar algumas decisões, eu percebia que aquelas palavras, elas estavam aqui dentro do meu coração, e elas tinham influência total nas minhas decisões. E à medida que eu fui crescendo mais, que foi passando o tempo, que eu me tornei mãe e tudo mais, eu fui percebendo que aquelas palavras lá de trás, que pareciam não ter muita importância, ou que eu demonstrava não dar importância para os meus pais, elas tiveram, assim, um peso muito grande agora na maternidade, e às vezes eu me pego falando de novo aquilo, refazendo aquilo que eles me ensinaram. Então, aquilo que a gente fala é importante, sabe? Aquilo que a gente faz é mais importante ainda, mas quando a gente une o que a gente fala e o que a gente faz, gente, não tem erro, sabe? Não tem erro. Uma hora aquilo vai dar fruto, uma hora a gente vai ter um resultado daquilo que a gente tem ensinado para os nossos filhos. E isso não só para quem é mãe, para quem é pai. Um dia você vai ser mãe, vai ser pai, né? Mas também quando você é filho. E não aconteceu assim na sua casa. Mas você agora pode, né, iniciar um novo ciclo. Você pode deixar o seu legado. Você começa a ser intencional. Ó, a partir de agora eu vou refletir, né, no exemplo que eu vou dar, como que eu quero uma família, nas escolhas que você vai fazer. Então, a partir de então, você começa um novo ciclo na sua casa, mesmo que você ainda não tenha filhos. Então, eu vou deixar aqui 2 perguntas, tá, para nossa reflexão. Qual o fruto, né, que a sua fé tem produzido? A Bíblia fala lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, domínio próprio. 9, depois você para um pouquinho para ler. Tá lá em Gálatas 5:22, tá? Vai falar sobre essas virtudes, né, que são geradas a partir do Espírito Santo. Então, que a gente possa refletir qual tem sido o fruto da nossa fé e qual legado você tem deixado
Às vezes, quando a gente fala sobre legado, dá muito a impressão de associado à herança, né? Aquilo que eu tô deixando, aquilo. Mas não é só para essa questão geracional, pai e filho. Não. Nós deixamos legado em todas as esferas da nossa vida. Nós deixamos legado no nosso trabalho, que tipo de profissional que eu sou, né? Que tipo de trabalho que eu ofereço, nas minhas amizades, o tempo de qualidade, a lealdade, a fidelidade, a verdade, né? A alegria com que eu me comunico com os meus amigos. No casamento, a gente deixa um legado, a gente tem uma referência ali. Na nossa comunidade de fé, como eu tenho servido a igreja do Senhor, então a gente pode deixar legado em várias esferas mesmo da nossa vida. Então que a gente possa refletir sobre isso hoje. Quero dizer que é sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho aprendido muito e tenho, assim, crescido ricamente, porque todas as vezes que a gente para aprender com a palavra de Deus, refletir, a gente é fortalecido. Nós somos também constrangidos em muitas áreas da nossa vida, né, que nos faz retornar ao caminho, né, que nos faz chegar mais perto de Jesus, porque é natural que a nossa natureza humana caída, ela tende a sair dos trilhos. Por isso que a gente precisa voltar sempre. Como que a gente vai voltar? Buscando direcionamento pela palavra de Deus. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por você que tem assistido o nosso devocional aqui até o final. Curta, comente e compartilhe essa mensagem. Nos vemos amanhã para mais um momento a sós com Jesus.